atrapalhar, tá? Comecei pra gravar, tá? Vou botar aqui também. Beleza. Você falando a proposta comigo, né? Então tá, galera, oficialmente bom dia, né, para esse momento. A ideia desse, vamos chamar de projeto, ou dessa sala, sei lá como a gente vai chamar isso, mas é trabalhar tudo que está atrapalhando vocês a chegar onde vocês querem chegar, né? Quando a gente fala atrapalhar onde quer chegar, para nós do mercado aqui seria ter o resultado que cada um quer ter, né? Quer ter o lucro, quer ter o dinheiro, o financeiro. Então, a maioria das coisas que a gente vai trabalhar é voltado ao dinheiro, em relação ao dinheiro, certo? Tudo que atrapalha vocês para prosperidade, abundância, riqueza, esse tipo de coisa, é a linha que a gente quer seguir para poder ajudar todo mundo. Às vezes a gente vai sair um pouco dessa linha porque tem muitas coisas que ficam no nosso inconsciente, que ficam obscuras a isso, e não tem como desconectar, por exemplo, tu ser uma pessoa abundante e próspera de tu ser uma pessoa bacana, vamos colocar assim, de ser uma pessoa boa, né? Normalmente, se tu tá roubando de um lado, tu não vai conseguir ter o que tu quer do outro, né? Então, a gente também vai trabalhar coisas que melhora vocês como um ser humano, colocar desta forma assim. Então, a gente vai sempre tentar trazer para dentro do mercado. A mãe tem muita experiência na parte da terapia, né? E como eu estou no mercado, então eu consigo fazer essa ponte com o que a mãe vai trazer para nós e fazer essa relação com a nossa estratégia, com o que a gente passa no dia a dia do day trade, com o que a gente passa aqui na sala. Então a gente traz coisas do nosso cotidiano, do dia a dia, e tentar linkar com os assuntos que a gente vai trazer aqui na sala, certo? Uma pergunta, vocês estão ouvindo direitinho? Estão vendo direitinho? Se a gente continuar? Tá ótimo. Tá. Sim, tá ótimo, Gabi. Tá ótimo. Beleza. Então, o aviso mais importante do dia. Vocês estão vendo esses cabelos brancos aqui, ó? Pelo amor de Deus, se comportem. Finjam que não são vocês mesmos na sala, tá? Não, brincadeiras à parte. A mãe é de boa quanto a zoeira também, tá? Então, deixa eu apresentar a minha mãe, a Beatriz. A mãe é terapeuta já há muitos anos e ela não é uma terapeuta tradicional, uma psicóloga tradicional que segue aquela linha mais freudiana, mais chata, mais regrada. Então, a gente vai ser bem leve os encontros, mas apesar de ser bem leve, vai ser bem profundo, e isso eu tenho certeza, posso falar para vocês. Alguns já conhecem, já fizeram consulta particular com a mãe, e o que a gente quer fazer aqui é um encontro em grupo, né? Às vezes a gente vai trazer algum assunto, às vezes vocês podem falar o que estão sentindo também, ou qual é a dificuldade, e a gente vai tendo essa troca. Tudo bem? Mãe, quer te apresentar um pouquinho? Falar do teu trabalho, o que tu faz, o pessoal te conhecer? Bom, eu sou Beatriz, né? E eu trabalho há muitos anos com as terapias, dentro de uma linha mais com remédios alopáticos, né? Homeopáticos e florais também. É uma linha que nos leva a chegar mais perto do que está guardado no nosso inconsciente. Principalmente para vocês que têm que apertar botões em horas decisivas, né? O medo tem que estar bem trabalhado. A culpa tem que estar bem entendida pela nossa passagem aqui, por esses tempos na Terra, né? E a dependência de aprovação também está muito linkada a este meio, essa escolha que vocês têm feito ao longo da vida, né? De escolher este tipo de trabalho, né? Então, todos essas questões emocionais, medo, culpa, julgamentos, a dependência de aprovação, estão linkadas a emoções. Tá? E linkadas às emoções que baixam a nossa frequência. Nós temos um nível de frequência alta, certo? Quando vibramos com pensamentos positivos, com um pensar alto, tipo no Banco Safra. Né?
É daí que vêm as ideias, aí que vêm as soluções. Do desespero, do pânico, do medo, da culpa, do julgamento, vêm preocupações e vêm impulsos negativos. Eu tenho que realizar, mas por estar preocupado ou estar com medo, eu tenho impulsos de ações que depois eu vou precisar revisar. Se eu estou mais entendida com o que me traz insegurança, da onde vêm os meus medos, vem de crenças, vem da minha criança interior, que foi educado para ser perfeito, perfeccionista, cumprir o que os sistemas, a gente chama nossas famílias, os nossos ancestrais nos trouxeram. Nós ficamos muito na hora de decidir e de atuar, nós atuamos mais com a nossa criança interior, sem uma individualidade, com um amadurecimento. O Gabi tem ele vai colocar agora uma tabelinha para a gente entender um pouquinho de como as nossas frequências atuam e como elas baixam rapidamente essa nossa frequência, baixam o nosso nível de pensamentos, nos levam direto para uma camada de vergonha, medo, humilhação, e daí a gente fica com as atitudes congeladas nesse espectro emocional e não num espectro de amor próprio. Pessoal, estou compartilhando a tela aí, se vocês puderem assistir, daí eu coloco a tabelinha. Enquanto todo mundo tiver ok, daí a gente continua, beleza? Estão assistindo a tela aí? Só dá um okzinho para saber se está certinho ou não. Ok. A sua tela sim, a sua imagem está aparecendo. Tá, beleza. Você compartilhar alguma outra? Eu tô com a câmera aberta e agora eu tô compartilhando a tela ali, Fê. Tem que clicar no ao vivo ali. Perfeito, Gabi. Perfeito, com a escala de walk. Isso aí. Tá, agora eu vi. Tirei eu estava na sua câmera. Aham. Beleza, então. Pode seguir. Eu posso botar aqui a canetinha? Eu vou com o mouse em cima. Tá. Pode ir com a caneta, escreve. Você pode aumentar um pouco você aí, Gabi? Para mim ver você melhor? Vai lá, velho. Então aqui, à esquerda, nós temos os níveis de consciência. Essa iluminação é uma palavra muito antiga. Hoje nós estamos usando o despertar para uma consciência, para uma realidade terrena, livre de ilusões. Essa paz vem de um lugar muito tranquilo dentro de nós, onde não existe passado e não existe futuro, porque o passado nos traz lembranças de sofrimento e de sofrer de novo. O futuro atualmente nos preocupa. Então, a posição é um lugar no meio, é um caminhar no meio entre passado e futuro. É um lugar vazio, é um lugar tranquilo, onde não há formas, cores ou sabores. A alegria. Se eu vivo no passado, vocês percebam como vai diminuindo a frequência e a cor. À medida que eu vivo no passado, talvez, nossa infância não tenha sido boa, as nossas realizações até aqui não foram de muito sucesso, então vai se plasmando muita tristeza ao longo da caminhada e eu não consigo recriar momentos mais alegres, momentos mais felizes. O amor é a partir do amor próprio, não do amor do outro, da aprovação, a espera que o outro nos aprove para ser amado. Nós não estamos aqui para ser amado, nós estamos aqui fazendo essa passagem pela Terra para amar, para aprender a amar. A caneta no final da caneta. Razão. A razão está muito linkada às nossas crenças. Quando tentamos nos afirmar em ter toda
todas as verdades do mundo ou ter a verdade absoluta sobre as questões, nós perdemos essa razão maior, uma razão que vem da nossa consciência expandida, que vem de um lugar mais desperto. A disposição e o ânimo vêm dessa frequência. À medida que eu vou saindo desses lugares de frequência, a minha energia, a minha disposição, a minha alegria para realizar qualquer ação, seja na linha de trabalho ou na linha dos relacionamentos, ela vai diminuindo, ela vai enfraquecendo, vai gerando menos, né? Se eu tenho alegria, eu vou gerando hormônios, serotonina, melatonina, a dopamina, principalmente da alegria. À medida que eu não realizo ações, né, nesta consciência da alegria, entendendo os meus processos, eu vou caindo a minha energia e vai me faltando disposição, se eu linko as questões do passado ou do futuro. Peraí. Pessoal, aqui no meio dessa coluna tá os hertz das frequências, ó. Isso aí. Então a gente vai notando que ela vai baixando. E o que a mãe está dizendo é que quando a gente trabalha por aqui, ó, aqui em cima, normalmente a gente toma as decisões mais corretas, né? Na live a gente comentou sobre a disciplina, por exemplo. E agora a gente vê que quando essa parte que está em cima aqui vai descendo a frequência, a gente fica sem disposição. E a pessoa sem disposição, ela não vai lá preencher o seu diário de trades, ela não vai fazer o estudo, não vai traçar as linhas, né? Então, é importante observar o nosso comportamento para que as nossas decisões sejam as mais assertivas, né? Dentro do nosso plano do mercado. Deixa eu continuar. Então aqui, ó. Essa tabela, Gabi, é linda. Tem no Google, é bem fácil de encontrar, tá? Como é que é o nome dela mesmo? Escala de Hawkins. Legal. Pode ir interrompendo, tá? Não tem problema. Aqui nós entramos numa faixa de neutralidade, ok? Então, ficamos meio que perdidos ou buscamos elevar essa frequência com disciplina, alegria e entendimento, ou vamos para baixo, certo? Aqui já entra, ó, o medo, que já vai, né? Eu não me sinto encorajado para dar o primeiro passo. Consequentemente, por que eu não dou o primeiro passo? Porque eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de não ser aprovado. Eu tenho medo de ser julgado, criticado. Então o meu ego vai me paralisar, não vai me dar coragem para realizar a ação, porque eu sou orgulhoso. Não aguento uma crítica, nem que seja assertiva. Eu tenho medo do julgamento se eu apertar um botão errado. A gente viu na live também o depoimento do Ismael lá, né? A gente comentou sobre isso. O Ismael não foi orgulhoso, ele passou por cima do ego dele e aceitou que o que ele tinha que fazer era baixar a cabeça lá e trabalhar para fazer o curso do Renan e aceitar o que o Renan falava, né? E a gente comentou que tem uma galera que não aceita o que o outro fala justamente por orgulho, né? Por teimosia ou por orgulho. Não, o outro não pode saber mais que eu, né? E aqui, ó, Gabi, fica preso à sua razão, Sim. à sua verdade. Então a pessoa orgulhosa, ela tem que ser melhor que o outro sempre, né? O Renan, eu não vou aceitar a ordem de outro, como é que o outro vai saber mais que eu? Eu que sei como fazer, né? Então, o orgulho aqui vai travar a nossa coragem, né? Que está em cima dela aqui. Então, eu não aceito o que o outro fala e assim a gente vai baixando a nossa frequência, daí é lomba abaixo. Vocês reparem a formação da palavrinha coragem. Cor, que vem de coração, para uma ação. Então, essa ação, ela vai ser disponibilizada
com uma atitude correta, com a coragem que vem de toda essa estrutura aqui, ó, emocional, equilibrada, disciplinada. Porque para a gente se manter nesse espaço aqui, e esse é o trabalho que eu faço com a minha clientela, né? É o treino da mente. A nossa mente mente pra gente, né? É só ela deixar ela solta, ela tá cheia de eventos que poluem esse espaço de passado, que não deram certo e que nos desencorajam a ir para uma atitude nova, para a transformação dessa atitude, tá? Quando eu não realizo, eu começo a baixar mais a minha frequência, ou quando eu estou magoado, triste, irado, quando eu não aceito, né? Ou quando o outro não aceita as minhas questões, as minhas verdades, eu sinto muita raiva. Esta raiva é é um dos principais elementos que detonam com essa energia aqui, ó, da alegria, né? A gente sai feliz de casa, uma contrariedade no trânsito, ou mesmo no início do trabalho, termina com o nosso dia. Se a gente não estiver atento à nossa mente e manter ela no lugar correto, né? Entendendo aqui, ó, compreendendo, ó, eu não aceito, eu não perdoo. E daí eu não me disponho com otimismo, com coragem, a realizar ações que venham em meu benefício próprio. Nós vamos mais abaixo aí, aqui, ó. Isso é uma questão muito interessante a ser trabalhada, tá? Para os homens de negócio, para as mulheres também, muito essa questão do desejo. Porque na ânsia de satisfazer os meus desejos, ou o desejo do outrem, ou de um parceiro, ou de uma parceira, eu acabo não, vamos dizer, formatando esse amor próprio aqui. Eu fico na dependência dessa aprovação, em acalmar, né, ou satisfazer os desejos do outro. Desejos, gente, quero que vocês entendam, ele não vem da mente, claro que ele passa pela mente, mas são pedidos de um corpo. Eu desejo comer tal comida, eu desejo me realizar sexualmente, eu desejo ser rico, eu desejo. E a gente coloca o corpo em movimentos insanos, sem paz, sem alegria, para conquistar o que se deseja. O corpo pede, ele não vai dar paz, ele não vai dar alegria, enquanto ele não alcançar esse espaço aqui. Enquanto a gente está nessa luta, longe da paz, da alegria, desse despertar, buscando conhecimento, esses desejos a gente realiza, ok, né? Porque a escassez é uma crença, a gente vai realizar a curto ou a longo prazo, mas não nos vai trazer paz e alegria. Logo eu vou partir para outro. Quando o corpo deseja muito, deseja, ele não nos dá tempo para, como a gente diz, contemplar, né? Para conseguir uma Mercedes. Agora eu quero um outro carrão, né? Uma outra marca, né? Eu quero ter uma garagem cheia de carros. Se eu estiver linkada aqui, e aqui nós entramos quase que numa súplica. Eu estou sempre pedindo aos céus, mendigando, né? Eu já não tenho mais coragem, força para realizar. Eu já estou na dependência que o outro realize por mim. Eu já estou na dependência do pensamento do outro.
o outro pensa por mim, o outro faz por mim, eu vou perdendo a minha autonomia sobre as minhas atitudes. Aqui muito essa emoção, desejo, está linkada às redes sociais, tá? A essa poluição que uma rede social hoje traz no nosso dia a dia, né? A gente acaba desejando o que o outro desejou e alcançou, sem paz e sem alegria. Então é importante para nós, né, que lidamos com essas questões, com o mercado, com a economia, com termos dentro de nós esse conhecimento, desse lugar, desse espaço que existe na mente, numa mente bem treinada, que compreende o seu processo, que compreende o seu funcionamento. Eu para realizar uma reunião, eu tenho que comer muito chocolate, certo? Então, assim, eu sei que eu funciono assim, mas eu posso procurar conhecimentos que podem me alavancar outra atitude melhor, né? Que não vai me dar tanto prejuízo corpóreo, para que eu realize uma ação longe dessa dependência, longe desse desejo do corpo, né? Mesmo sem comer, mesmo sem chocolates ou mesmo sem hábitos que possam trazer algum prejuízo para o nosso corpo, ok? A gente pode ficar em paz, ficar num lugar bem bom, bem racional. Apatia, aqui a gente vê que já perdemos todas as forças, ao desespero, daí porque, né, o sistema pede que a gente tenha um corpo, o sistema pede para que a gente se movimente através de um corpo, precisamos de comida, casa e condução. Dalai Lama dizia, né, nós precisamos de quarto, banheiro e cozinha. Né? E hoje, como tudo, as distâncias são grandes, a gente vai precisar de uma condução. E tudo isso vai ter que ser adquirido através do nosso corpo físico, que é o veículo dessas emoções aqui em cima. Né? Agora, se o veículo tiver já trabalhando nessa faixa aqui, se autoafirmando, precisando da aprovação do outro, ou desprezando o conhecimento do outro, sentindo raiva, julgando o outro, achando que esse espaço não pode ser alcançado, que o outro pode, e isso não é para mim, eu entro no nível de ansiedade, culpa, que é o que traz o arrependimento. As crises de ansiedade entram, vamos dizer, aqui gera ansiedade, aqui gera a crise de ansiedade. Aqui eu já entro no julgamento, eu já começo a ofender, a humilhar quem está e conseguiu estar nesse espaço aqui. Né? Eu não consigo mais olhar para o outro e perceber que tudo que ele fez por ele foi com amor. Né? Ele conseguiu isso por isso, por isso, por isso, porque ele roubou disso, porque ele tirou disso. Ele não foi por ele. Né? Ele não foi por se escutar. Né? Então a gente já entra numa linha desesperadora aqui e que leva à depressão. Né? Essa humilhação seria, a gente perde a autonomia, a gente entra nos espaços, casas, e a gente percebe que a pessoa não cuida mais nem da sua casa, a limpeza, a organização, a beleza também, para receber, né? Para receber pessoas. Há um autoabandono aqui, ok? Por ter sofrido bullying, né? Por não ter conseguido ficar ao menos nesse espaço aqui, mantendo esse otimismo,
que existe, né? Essa coragem, começa a cair, orgulho, ego, vaidade, certo? Para não ser julgado, para não ser criticado, né? A gente percebe que numa rede social, né? Agora que está aparecendo um pessoal que está fazendo podcast do jeito que é, velho, gordo, magro, alto, sem muita maquiagem, né? Mas até aqui foi assim, para estar nesse meio, eu preciso estar corporeamente perfeito. Eu não sei se o pessoal quer fazer perguntas. Então, todas essas emoções, a gente vai, medo, culpa, vaidade, orgulho, elas podem ser trabalhadas, né? Pela compreensão, pelo entendimento, pelas nossas atitudes, pelas crenças que a gente tem, né? E adquiriu até aqui, que podem ser transformadas, e também por remédios homeopáticos que nos levam mais rápido a sair de depressões, mantém a crise de ansiedade num patamar de mais equilíbrio, eu consigo perceber, não entrar em desespero, consigo alcançar um lugar mais vazio, onde eu consiga soluções mais palpáveis para poder seguir com as frequências mais elevadas. Vocês percebam como essas atitudes que hoje estão no cotidiano, na rua, nos levam logo para baixo. É só abrir uma rede social, claro que tem notícias do mundo que está acontecendo com tudo, né? Com a economia, com a saúde, com os nossos alimentos também. Então, é rápido para a gente cair aqui. Mas se eu estou com uma mente bem treinada aqui, não. Ninguém vai me tirar desse espaço seguro e capaz que existe dentro de mim, que é uma mente bem treinada, que eu preciso ter disciplina o tempo inteiro, porque ela tende a nos levar para cá, os acontecimentos desse mundo atual, né? Ora a gente tem que fazer o L, ora a gente tem que fazer o Elon, então a gente está numa gangorra sem parar, né? Então não sabe o que pensar. Então nós precisamos ir para cá, nesse espaço de neutralidade, para subir. Se eu passar daqui para cá, sem parar um pouquinho, para ver o nível, onde está o nível de pensamentos da minha mente, onde ela está na tristeza, ela está no medo, ela está desejando coisas que atualmente nem são necessárias para mim, neste momento, eu não entrar nessa neutralidade, eu caio fundo. Agora, se eu me der um tempo para entrar aqui, opa, para cá. E não seria o que o Oriente usou até aqui, a meditação, e que tentaram implantar aqui para nós. Não, tem que meditar horas a fio. Gente, nós estamos no Ocidente, onde as decisões têm que ser rápidas, imediatas. Então é um segundo. Fecha os olhos, respira 3 vezes e a solução se apresenta de uma forma mais tranquila. Mas isso tudo exige treino da mente, que é a oferta, né? Que para quem já chegou nesse espaço, para quem está em movimento de chegar, né? Escutando essas novas propostas que a gente tem para fazer, é mais rápido, é ocidental, não é linhas orientais, não é técnica de misticismos, reikis, e encontros, e é pá e pá. Bacana. No mercado a gente percebe que nós estamos cheios, né, dessas armadilhas que nos trazem aqui para baixo, né, que é os sentimentos que a mãe falou. A gente abre uma rede social, é mais fácil encontrar mensagens de paz, alegria, amor, razão, iluminação, ou coisas que nos levam raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, né? Sei lá, 80%, 90% está nessa região aqui de baixo.
E no mercado não é diferente. Se a gente não tiver essa região toda de baixo aqui, porque ela é a base, né? Se a gente não tiver ela trabalhada aqui embaixo, como é que a gente vai atingir essa aqui em cima, né? E se eu tô nessa região aqui de baixo, o que vai me levar a fazer uma operação quando eu clico? Medo, ansiedade, a tristeza, depois eu vou me arrepender por não ter feito, vou entrar em desespero, vou ofender o professor porque ele disse que o stop não sei o que, vou me sentir humilhado porque os outros ganharam e eu não, e eu sempre sou o pobre, eu já entro naquele lugar de vítima. Então, escassez, exatamente. Então, quanto melhor trabalhada tiver essa nossa base aqui de baixo, mais rápido a gente vai aqui para cima. E como a mãe falou, no mercado a gente tem que tomar atitude em segundos, né? É muito rápido. Se eu tiver que meditar para ver o que eu vou fazer, será que eu vou fazer uma compra, vou botar o stop? Se eu tiver que deitar, cruzar a perna em posição de lótus, ficar fazendo já foi. Então a nossa proposta é justamente trazer a pessoa aqui para cima muito rápido para que ela já esteja pronta para tomar a sua decisão no mercado. O Renan sempre fala para vocês estarem preparados. Se já tem a linha ali, tu já tem o teu plano, tu tem que saber o que tu vai fazer, não deixa para tomar a decisão em cima, né? Então, se tu já sabe, se for ali, tu vai comprar, se for lá, tu vai vender. Quando tu não sabe isso, tu começa a ficar ansioso, porque tu não sabe o que vai fazer. E aí tu já baixa a tua frequência aqui, porque tu ficou com medo. Principalmente está ligado aqui no desejo, essa ansiedade. Mas eu desejo, eu quero. Né? Então, o convite que a gente tem... Vou fechar aqui, tá? Ficar só na câmera. O convite que a gente tem a fazer para vocês é justamente isso. É trabalhar tudo isso que está, vamos dizer assim, escondido, né? Na parte mais obscura da nossa mente, no nosso inconsciente, é trazer à tona para conseguir melhorar as decisões dentro do mercado e conseguir ter mais tranquilidade na hora de operar, de traçar o plano, de segurar uma operação, para conseguir chegar no lugar que vocês querem chegar. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Vai ser de forma leve, mas vai ser bem profundo, como vocês já puderam ver, né? E viram quantas coisas a gente tem que trabalhar e, de repente, alguns já até começaram a entender por que não consegue ou seguir o plano, ou se manter na operação, ou até ganhar dinheiro, né? Porque, às vezes, não se considera merecedor disso, né? Então, tem muita coisa a ser trabalhada para chegar no lugar que vocês querem chegar, certo? A esposa do Ismael aqui mandou algumas perguntas. Se vocês tiverem perguntas, pode botar no bate-papo aqui, ou abra o microfone e falar, tá? Como ela disse, o ego... Ismael é aquele rapaz que você comentou aqui? Isso, sim. O Ismael vai estar no presencial, que vai conhecer a mãe pessoalmente, ele é a esposa. O ego sempre nos coloca em enrascadas. Sua mãe é uma pessoa linda. Obrigado, eu que fiz, Ariadne. Puxou por mim. Entendi muito sobre vocês e o curso através dela nestes poucos minutos ouvindo. Legal. A senhora entende que basta o trabalho de mudança de mentalidade ou se faz necessária a decisão que torna a mudança possível? Está com pouca bateria, mas o Ismael vai ficar ouvindo. Aqui é uma pergunta, né? Isso, quando fala decisão, fala sobre a verdadeira vontade de mudar. Normalmente se toma a decisão aquele que sentiu a sua dor no seu ápice. Ela perguntou se basta o trabalho de mudança da mentalidade ou se é necessária a decisão que torna a mudança possível. Tem que correr atrás, né? A decisão vem primeiro em relação ao entendimento. Por exemplo, se a pessoa sente muito medo, então ela precisa buscar a origem do medo, que às vezes e quase sempre está na sua criança interior, pela sua criação, por alguns traumas que passou quando criança. E daí, entendendo, é só consequência boa que vai advir. Porque como você compreende, né? Eu compreendo que eu tenho medo de temporal. Então, não vou atuar quando está com temporal, porque eu tenho medo que a luz acabe, porque não saio na rua por causa do temporal, os ventos fortes, e eu tenho uma festa para ir, mas não vou porque tenho temporal. Quando você começa a se pensar e a se perceber, vem uma vozinha, ou vem essa iluminação, as células onde ocorreu os traumas,
ou as mensagens de crenças, a gente começa a lembrar, mas isso foi minha mãe que dizia. E isso vira verdades para nós adultos. Então, quase sempre tudo está na nossa criança interior, que é bloqueada, que o ego não deixa trazer para o inconsciente. O ego nos destrói. O amor próprio constrói. Então o ego sempre vai tomar atitudes de orgulho. Na tabelinha todas as atitudes ali, todas as emoções, abaixo da linha da neutralidade é ego. Todas as emoções acima da linha de neutralidade é da alma. É de um despertar para uma nova consciência. Então as atitudes, como você falou, só vão ser consequências, porque a tua mente entendeu, isso veio da criança, isso veio da crença, colocada pelos outros, pelas verdades dos outros, pelas verdades dos pais, da mãe, ou até dos nossos ancestrais, que foram passando por essa linha sistêmica. Então, assim, a gente traz para a nossa vida adulta e firma como razão e como verdade. Você entendendo, compreendendo o processo, você solta isso e diz, não, mas hoje eu sou adulta, eu sei como agir num temporal, não vou ficar debaixo de uma árvore, não vou deixar meu carro estacionado embaixo de árvore, ou vou procurar lugares mais seguros, longe de vento. Então, você já sabe como atuar como adulto. Então, a atitude seguinte a pessoa nem percebe, ela recebe um convite para fazer uma trilha, mas está ameaçando temporal. Mas quando ela se vê, ela está no meio da trilha, e daí que ela vai estar por conta, puxa, antes eu não fazia porque eu tinha medo de temporal, e hoje eu estou fazendo uma trilha, tá para acontecer um temporal, a mensagem já foi tomada. Então vocês percebam que dentro da linha de trabalho de vocês, se vocês vencerem inseguranças, quanta atitude boa, satisfatória, de prosperidade e de abundância terão pelas suas vidas, compreendendo as suas inseguranças e os seus medos. Isso é um trabalho de treino da mente, porque nada está acontecendo de ruim, mas já aconteceu no passado. Essa memória fica gravada. E ela irrompe, somos adultos, somos maduros, temos que ganhar o nosso dinheiro, mas é a criança interior que irrompe com as suas memórias, as suas histórias traumáticas e que nos paralisam para boas ações. O desejo de mudar, eu acho que todos têm esse desejo, de desejo já de querer estar com prosperidade, querer estar rico, etc. Mas não adianta desejar e não clicar no botão, para entrar na operação. Exatamente. Tem que entrar no bloco. Essa mudança não acontece da noite para o dia. Nós temos que nos pensar, nós temos que ler, nós temos que estudar podcasts, nós temos que fazer cursos, tanto do nosso trabalho, ou aceitar convites mais de uma linha mais emocional, que vão trabalhar as nossas sensibilidades, Requer muita disciplina esta mente, para ela não mentir para nós, Eu estava falando, não basta ter o desejo de mudar, tem que ter a ação depois. Porém, o que nos ajudaria aqui no mercado a entrar numa operação? A pessoa que fez o seu backtest, que voltou ao gráfico e viu que na maioria das vezes, se eu entrar na operação, vai dar certo lá no final, a conta lá no final vai fechar. Quando dá a operação, ela fecha o olho e já clica, ela nem pensa, ela está pronta. Igual a mãe falou, quando tu vê, tu já está na operação. Tu não vai ter o medo, por quê? Porque tu estruturou isso lá atrás, tu fez o teu estudo, tu já sabe que está tudo certo, está tudo dentro de um controle, a estratégia ela tem um plano que se der errado não tem problema, então tu está num ambiente controlado, não tem problema se não der certo, etc, etc. Então quando a mente está treinada para isso, tu simplesmente vai clicar.
A gente vê pelo Renan. Já viu o Renan ficar com medo de entrar alguma operação na tela? Ele pega e clica, porque a cabeça dele já sabe que no final vai dar certo. Se essa primeira operação estopar, ele sabe que tem a próxima, e se der tudo errado no dia, tá dentro de um controle isso. Então a mente já está treinada para fazer isso, já tem uma disciplina em cima disso, né? E eu acredito que é o que falta para a maioria aqui, que é o que o Renan bate na tecla. Fazer o diário de trades, volta o gráfico, faz o estudo. Isso vai ajudar a combater a tua insegurança, o teu medo. Porque o contrário do medo não é a coragem, o contrário do medo é o conhecimento. Então se tu tem conhecimento sobre o que pode acontecer, tu já está mais tranquilo, tu não vai ficar ansioso numa operação, eu não sei o que vai acontecer. A gente sabe, ou vai pagar ou vai dar o stop. Mas se der o stop, não sei o que, já entra naquele desespero, já baixa a frequência e tu já perdeu a tua racionalidade, né? O dinheiro tem muito a ver com a sobrevivência, que é um lado primitivo nosso. Então tu já não fica mais racional, tu só responde aos impulsos e aí começa a fazer a operação aleatória, começa a sair da técnica, etc. Então essa disciplina que foi o tema maior da nossa live também de segunda-feira, o Renan estava querendo dizer exatamente isso. Tem que ter a mente disciplinada para a técnica. Se tu não é disciplinado no resto do teu dia, ok. Cria um personagem que quando entra no mercado, ele é a pessoa mais disciplinada do mundo e segue só a técnica. Faz de conta que não é tu. Se não quisesse trabalhar por inteiro. Mas são essas coisas que vão ajudar a gente aqui no mercado, né? E quando a gente não consegue executar isso, é porque tem muita coisa por trás no subconsciente. Então, o nosso convite, mais uma vez, para esse projeto é justamente trabalhar tudo que não está na nossa vista, tudo que está obscuro, escondido de alguma forma, ou às vezes até é consciente, a pessoa não sabe como dar essa viradinha de chave ali. É essa a nossa proposta para fazer esse trabalho daqui para frente. Certo, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode abrir o microfone e falar aí, não tem problema. Ou escreve. De agradecer pela oportunidade, que eu acredito que nós todos que estamos aqui criamos essa oportunidade. E uma satisfação conhecer a dona Beatriz. E dizer que eu tô ferrado, porque a bateria do celular da minha esposa acabou antes da dona Beatriz terminar, já concluí a resposta dela. Agora eu vou ter que explicar para ela tudo que ela falou. Vai estar gravado, Ismael, vai estar gravado, não te preocupa. Depois ela assiste lá, tá? Uma coisa importante que eu gostaria de colocar é que não basta só a gente querer, né? Assim, como a dona Beatriz colocou antes, nós temos várias coisas no subconsciente que nos impedem, quer dizer, muitas vezes o meu querer só não basta. Tem muitas coisas que acabam sabotando, né? Muitas coisas que estão acumuladas no subconsciente, traumas de infância, enfim, que acabam sabotando, né, as nossas decisões, nossas tomadas de decisões na nossa vida hoje. Isso, a gente está falando de trade, mas não é só do trade. É para toda a vida, é no relacionamento com as pessoas, né? Na forma como nós nos tratamos também, que muitas vezes nós acabamos nos ferindo, seja com, sei lá, qualquer coisa. Por exemplo, um álcool demais, né? Esse tipo de coisa. Isso aí tudo vem e deveria ser tratado no subconsciente, né? Não basta só o querer, muitas vezes a gente não tem esse... Só o querer não é o suficiente, né? Eu queria agradecer muito mesmo por vocês terem tido essa iniciativa, né? Que com certeza vai ajudar muita gente. Muito obrigado. Ismael, né? Ismael, essa questão, como a gente estava falando ali, o querer, ele está linkado, a gente tem que cuidar ao desejo. Né? O desejo, ele é amplo, ele expande um vasto quereres, né? Então ele é bastante complicado. Eu quero realmente ter paz do meu espírito ou eu desejo ter paz do espírito, né? Então, assim, conhecer as nossas... né? É que nem a comida, por exemplo. Eu tenho que comprar um chocolate, eu tenho que comer um chocolate, porque, né? Então, come aquele chocolate daí. Deseja outro chocolate, ou mais chocolate, ou... Então,
né? É diferente de um querer ser feliz, de paz do espírito. O desejo é muito relacionado aos impulsos dessa linha para baixo, né? O querer ter a paz é um movimento mais de alma, né? O desejo é um movimento do corpo que não para, que não se aquieta, e como ele não se aquieta, eu não alcanço paz, eu não vou para a linha de neutralidade. Então, tudo isso também a gente pode, no encontro, diferenciar. Eu tenho trabalhos muito bons para a gente identificar os medos, as culpas, principalmente a culpa, né? Que impede da gente dizer não, de até impactar o desejo do outro, né? Porque às vezes o outro é que deseja e a gente corre atrás de um desejo que só destrói o outro. Então, é importante que a gente faça correlações e que as palavras, elas tenham uma dualidade, a gente entender também o uso, né, como as palavras são usadas para nos manipular. Também é um trabalho muito bom, assim, como somos manipuladas por eu desejo, ou eu quero, ou eu sou, ou eu tenho, né? E o dinheiro, a gente pode fazer um encontro só sobre o dinheiro, as crenças que o dinheiro traz, né? Vocês percebam assim, ó, às vezes a pessoa não ganha dinheiro se ela é muito religiosa, né? Porque dinheiro é sujo. Mas isso talvez vem de uma fala muito antiga das nossas vós, das nossas mães. Quando a gente usava dinheiro, quando a gente ganhava o dinheiro na mão, elas diziam, vai lavar as mãos porque o dinheiro é sujo. Não é a energia do dinheiro que é sujo, é o papel que é usado ainda até hoje que é sujo. Mas como a criança ou adolescente interioriza essa mensagem e aí nos leva para uma escassez, né? O dinheiro pula nas nossas mãos e a gente não administra bem o dinheiro, né? Então, é tudo isso que a gente quer alcançar, são falas que estão gravadas no nosso inconsciente e que podem estar nos paralisando para, né? Então é tudo isso que a gente entende, a gente tira da criança interior, traz para a nossa idade adulta e diz, pá, lá estou eu, né? Então é só tirar esse pensamento do passado, esse treino da mente lá estou eu trabalhando com a minha criança interior. Hoje eu sou adulto, eu sei lidar, eu lavo as mãos com a devida ordem e sei que o dinheiro não é sujo, né? A energia do dinheiro não é sujo, é o papel ou o cartão ou o dinheiro de plástico que fica sujo, ok? Então essa é a intenção do nosso trabalho. Gabriel sempre vai estar junto, né? Para levar sempre essa questão para o trabalho também, linkando emoção, trabalho. Essa é a intenção. E é legal também o desejo e o querer, ele fica num campo mais do pensamento, da energia, mas como é que a gente vai materializar isso, né? E desse caminho do desejo para o caminho da matéria, tem esse entremeio aqui, que são as coisas que precisam trabalhar. Eu desejo alguma coisa, eu desejo comprar uma BMW, mas nesse meio aqui tem uma crença de medo. O que vai acontecer se eu comprar uma BMW? Vou receber julgamento que enquanto tem gente passando fome tu tá com um carro importado, a tua família vai te olhar assim que agora tu é rico, não sei o que, não sei o que. Então isso, desse desejo, desse querer, tu não vai conseguir chegar na matéria se tem alguma coisa interrompendo aqui no meio, certo? Esse fluxo. Exatamente, a gente precisa desmanchar isso para tu conseguir materializar o desejo que tu tem ou os teus sonhos, os teus quereres, né? Então é isso que a gente vai trabalhando aqui. Essa janelinha fechada, cara. Tá chovendo. Certo, galera? Certinho, cara. Ô, Marlon, apareceu? Ué, Pode falar ainda? Pode falar, mas Deve, Eu queria Marlon. mandar um beijo da caravana de Curitiba aí pra dona Beatriz aí.
Estou tentando achar problemas aqui para poder tratar com a senhora, porque eu estou num ritmo bom aqui de autoconhecimento aqui. Tá bom. Vai com calma, mano. Vai com calma, por favor. Olha a mãe. Eu só dar uma palhinha, na verdade, esse gráfico, né, essa escala de sentimento, ela é engraçada quando você começa a ter consciência do que você sente. E é engraçado que às vezes as pessoas e isso tem uma armadilha, porque o mundo continua, o sistema continua criando impulsos mesmo quando você acha que já entende esses impulsos que ele traz. Por exemplo, você vai lá e sente raiva. Aí você fala assim, não, mas eu não posso sentir raiva. Eu tenho que ir pro caminho da iluminação. Aí o que você está sentindo? Culpa. Aí você está preso lá embaixo. Então, a gente tem que entender que a maior importância é o perdão, né? E achar o que drena a gente, para a gente não ter esse medo de sentir as coisas também. Né? Aí você sente ali, aí você fica toda hora, meu Deus, eu sou culpado. E você fala, não, eu estou tratando, mas você está com culpa. Né? Então é aquilo, deixa a coisa fluir, vai tendo a consciência do que você está sentindo, anotando também, igual o diário de trade, eu anoto. Dia tal eu senti tal por causa de tal coisa. Na hora não é claro que gerou raiva, mas você vai vendo a questão do dinheiro, desses preconceitos, dessas âncoras, né? Então é legal quando você presta atenção nisso aí e às vezes você cai numa outra armadilha e fala, deixa eu falar, esse negócio aí parece coisa do segredo lá, né? Aquele filme lá e o livro. Mas não é isso, é que você precisa ir entendendo que os sentimentos também são naturais, eles vão vir também. Não quer dizer que você não vai sentir raiva, quem está ensinando a gente alguma coisa. Você vai só tirar aquilo que puxa você numa frequência para baixo. Principalmente no Instagram, rede social e tal, né? Até onde vale a pena mergulhar fundo na política, na economia ruim ou em alguns dados. E às vezes, em um determinado momento, você vai entender que você vai poder ver isso e isso não vai ativar a sua frequência. Porque vai ser só apenas uma informação. Não tem mais poder sobre você. Ah, não posso ver nada negativo. Não. Você pode, a partir do momento que você tem controle. Quando você tem controle sobre você, é melhor você desviar por enquanto, né? E só mais uma palhinha, parece que isso é antirreligioso. As pessoas lutam muito contra isso, porque parece antirreligioso. É porque não é tratado nem na escola e não é tratado na religião da forma que a gente deveria. Eu acredito muito que deveria ser assim. Então, assim, a catequese, a crisma, todas essas coisas, deveriam tratar o sentimento primeiro. E eles não tratam. Daí o papo é se por vontade ou não vontade. Aí é um outro assunto, né? Mas isso a gente tem que tratar, entender culpa, medo e tudo isso, né? Então eu posso de um exemplo claro. Quantas pessoas estão no presídio hoje, não porque cometeram só um crime, isso é o que a gente está vendo, mas é mais porque não souberam lidar com o seu sentimento, né? Então a cadeia prendeu pessoas, não, ela prendeu sentimentos. E o cara entra lá, às vezes, um pequeno crime. Eu não estou dizendo que o cara lá é inocente, o cara não tem sua opinião e tal, mas estou dizendo um simples fato de não lidar com o sentimento, que ativou um gatilho no cara e o cara fez uma plena cagada e está preso lá. E como é que ele vai trabalhar isso lá dentro agora, num ambiente de frequência baixa, de depressão, de raiva e tal? Então, ou seja, a gente fala, mas eu vou trabalhar isso para não ser preso? Não é sobre isso. É sobre você não cair numa armadilha que toda hora você está sendo instigado a ter raiva, a divisão, né? Dentro do futebol, a gente fala da política hoje, mas a divisão no Brasil vem desde o futebol. Você pode gostar do seu time e respeitar o outro tranquilamente. E quantos saem para um jogo para brigar, para porrada, né? E quantos vão com um filho para mostrar o esporte? Dentro da mesma era, tem várias pessoas levando um meio sentimento diferente, né? Então esses são tipos de exercício. Ah, quando eu falo de futebol no meu time, o outro me contraria com raiva. Peraí, por que você tem raiva? Né? Então, esse trabalho que você vai fazendo com você mesmo, você vai ter que ter uma coisa chamada paciência enorme. Porque para você se sentir, precisa de uma paciência enorme, para você não se culpar. Porque se você se culpar, você está preso na armadilha de baixo. Aí você fala assim, mas peraí, eu vou ter raiva, se eu tiver raiva e eu corrigir, eu vou me culpar, e aí daqui a pouco eu tenho medo de sentir. Então, cada pouquinho você vai atingir um estágio de alegria que geralmente a gente aonde? A gente teve uma pizza agora. Ali dentro da pizza, daquela confraternização, até mesmo do encontro do final do ano, foi um ambiente que você isolou todos os seus medos profissional, trade, e você viveu aquilo ali, você viveu o presente momento, né? A pizza, a confraternização. Então,
você consegue também se manter nesse mesmo nível. Só que vai uma sabedoria de comportamento onde você se enxerga com você mesmo. Você é teu maior parceiro, né? Você está com você. Então, aquele sentimento gravado da pizza do final de semana foi muito bom. Muito bom, né? Do final do ano foi muito bom. Agora, como é que eu mantenho aquele sentimento de alegria, de amor, de servidão? O Eric nos serviu com a pizza. O Renan nos serviu produzindo a massa. Uns serviram entregando bebida. Ninguém queria ser mais que ninguém. Ou seja, os ambientes que estão alegria ao extremo, vamos chamar assim, é onde não existe ego. O ego não está ali, ele não tem presença. Não existe a frequência. É isso, dona Beatriz. Mais um beijo aí, mesmo que o Gabriel ficar com ciúme. Se ele não gostar dos 2 beijos, que venha no fogo. Então. Um abraço. Valeu, Marlon. Obrigado. Isso que o Marlon falou é interessante. A gente nunca vai deixar de sentir os sentimentos, né? Nunca mais vou ter medo, nunca mais vou ter ansiedade. Mas a gente vai saber lidar com isso. Nós fizemos um encontro, né, mãe, na quarta-feira passada? Sim. Onde a mãe fez uma técnica justamente para isso, para a gente ter esse espaço vazio entre o estímulo que vem e o que vai sair do outro lado, né? Para que a gente não reaja ao estímulo, né? Se a gente reage ao medo, a gente vai bater em alguém, ou a gente vai correr, ou a gente vai congelar. Então o estímulo vem, a gente absorve isso, a gente gerencia, e aí do outro lado sai uma ação, certo? Então eu tenho que agir diante desse estímulo, não reagir. Se eu reagir, vai virar uma guerra só. Então a gente fez um encontro só sobre isso, a mãe fez uma técnica para conseguir absorver esse estímulo e do outro lado sair uma coisa boa e não uma reação ao estímulo, porque a gente é bombardeado quando sai na rua, né? Ou quando abre a rede social por notícia, então a gente não vai deixar de sentir, mas esse sentimento não vai mais tomar conta da gente, né? Então quando eu fico com raiva do mercado, eu começo a clicar aleatoriamente, eu aumento a mão, eu mexo no stop, tal. Quando eu fico com medo no mercado, eu congelo, eu não entro na operação, eu saio com pouco ponto, então eu não cumpro a técnica proposta, o plano proposto, né? Isso aí, pessoal. Mais alguém? É isso. Renan, tudo certo? Tudo certinho. Pra mim, a aula foi excelente. Que bom. Então tá bom, acho que por hoje é só. E, Renan, a gente põe as informações do projeto no grupo hoje à tarde ou amanhã na sala a gente fala, né? Pra ver quem é que vai querer Isso. cumprir. A princípio a gente começa com um encontro na semana, acho que, não sei se quarta-feira esse horário ficou bom ou querem fazer à noite, aí a gente vê como é que faz. Podemos fazer uma enquete ali no grupo. Mas a proposta é sempre deixar gravada para quem quiser continuar no projeto poder assistir depois, tá? E conforme for a demanda, se bastante gente aderir, a gente pode fazer mais de um encontro também. Ou fazer um encontro maior num sábado para trazer um tema mais profundo, onde a gente faz um workshop mesmo com mais horas. A gente vai vendo como é que vai rolando o projeto. Certo? Beleza, certinho. Eu vou encerrar a gravação aqui então. Eu também. Só fazer um agradecimento.